Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 10 de outubro, fechamento aí da semana, Ibovespa terminando com a alta de 1,42%. Basicamente tivemos uma alta inicial muito forte, uma alta na segunda-feira devido aí à questão do primeiro turno, o Aécio Neves ganhando força, e aí o mercado foi devolvendo aos poucos essa subida aqui do início da semana e terminando só com alta de 1,42%. Então o otimismo que começou na semana deu uma bela enfraquecida, fechou com queda de 3,42% nessa sexta-feira, caminhando para o fechamento do que seria um gap, caso o Ibovespa aí abrisse os seus gaps, mas enfim, aqui vir para a mínima que foi a semana, que é de 54.542 pontos. Pegando o índice futuro que ainda depois do fechamento do Ibovespa caiu mais um pouco, aqui está caindo mais um pouco, ainda não fechou, está muito próximo de fechar o gap. Então vai ficando mais para o Ibovespa fazer algo nesse sentido, podendo afundar um pouco mais aqui, caminhando para a faixa dos 54.500 pontos. Já voltou para um nível de suporte ali, que era suporte antigamente, tinha passado direto, essa região aí de 55.600 até 55.200. Então abaixo desse patamar não vejo tanto suporte relevante para o Ibovespa. Olhando agora para a PETR4, a Petro no pregão de hoje apresentou queda de 5,57%, confirmou o candle de reversão no pregão de ontem, iniciou um movimento de baixa, onde abre aqui um nível de suporte dos R$ 20,00 a R$ 19,80, essa zona de suporte. Depois disso, mais relevante mesmo lá próximo do gap, mais para a região de R$ 18,65 a R$ 18,52, que é onde tem um gap aqui aberto na Petro. Para venda seria um pouco mais pensando em, depois de um bom pregão, ela perdendo esse suporte, vindo para baixo dos R$ 20,00, topos descendentes num gráfico de menor periodicidade, como um gráfico de 10, 15 minutos, abaixo dos R$ 20,00 seria interessante, no meu entender, mais para a ponta vendedora de day trade em cima da Petro. E se essa ação não ganhar muita força para baixo, desacelerar a queda, que começou de certa forma acelerada no pregão de hoje, aí abre a chance de comprar fundo ascendente no decorrer da próxima semana. Eu vou até citar ativos nesse sentido de buscar ainda compra em alguns papéis. A Vale 5 acelerou ainda mais o fechamento de ontem, que já tinha sido ruim, apontando mais para o suporte, a zona de suporte, primeiramente em 23,30, depois em 22,99, terminou fechando 1 centavo abaixo dos 22,99, mais um pivô de baixa no gráfico diário dessa ação, a favor da tendência, segue apontando para baixo. Aí teria que buscar aqui gráfico mensal, ou dar um zoom menos aqui num gráfico semanal, para encontrar suportes nesse momento para a ação. Mas olhando para o gráfico mensal, seria mais para a região dos 20, deixa eu botar o semanal do lado de cá, ou mesmo fazer algo diferente aqui, vou ampliar aqui a tela, e aí a gente teria aqui suporte para Vale, primeiramente ali existe um gap na faixa dos 22,60, 22,67, e no gráfico semanal fundo mesmo só lá para 20,88 e mais abaixo R$ 20,36. Seriam os próximos suportes para Vale 5, que está em tendência de baixa de médio prazo. Olhando para os demais ativos aqui, JBSS3. Então assim, Vale, compra de swing trade eu não vejo alternativa. Se for para buscar compra, seria pensar em day trade mesmo nessa ação. Só mesmo day trade, não ficaria comprado mais do que um pregão em cima da Vale 5. E nesse momento não tem cenário gráfico nem para day trade ainda na ponta compradora em cima da Vale. Ainda está mais até mesmo para trabalhar na day trade na ponta vendedora, a favor dessa queda. Próximos ativos, JBSS3. JBSS3, falando de papéis que geraram um movimento de subida, estão fazendo uma correção e podem trazer oportunidades de compra na próxima semana, quais os ativos que mais me interessariam para fazer essas entradas? JBSS3, cenário gráfico que eu acho interessante, cenário gráfico a favor mais para compra, no meu entender, gerando aqui um movimento de correção, dependendo de como ela se comportar na próxima semana, tem suporte imediato na faixa dos 10 e 11, R$10 e depois o gap em 9,95. Enfim, se ela respeitar essa região que não vier muito forte para baixo dessa região, chance de buscar compra em cima desse papel
de um fundo ascendente aí nessa ação. Cruz 3. Cruz 3 da mesma forma, está em tendência de alta ainda, topos e fundos ascendentes, gerou aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, ombro, cabeça, ombro, aqui é um C, ombro, cabeça, ombro invertido, superou aqui, está voltando para um nível que era antiga resistência, que já testou uma que é em torno dos R$20 a R$19,97, e logo abaixo tem um mais para R$19,70. Próximo nível de suporte para essa ação, antiga resistência. Então é um papel também para ficar de olho aí nessa movimentação para baixo, dependendo do que ela fizer, ainda caberia, no meu entender, uma compra de fundo ascendente na Cruz 3. Ciel 3 também seria outro que também conseguiu uma reversão de tendência no decorrer dessa semana e vem apresentando aqui uma correção, respeitando ali um topo anterior. O ideal é que essa ação, nesse movimento de queda, respeite, não venha muito para baixo dos R$40, respeite essa região de suporte em torno dos R$40 e, na sequência, apresente alguma sinalização de alta para a gente buscar uma compra aí na ação. MPLU 3 também é um ativo que retomou a tendência de alta, com a formação aqui de um W no gráfico de alta, tendência de alta de curto prazo, vem apresentando uma correção mais fraca do que foi ali a subida e não acompanhando muito a questão do Ibovespa, apesar da queda de hoje de 1,13%. Então é um papel também para ficar atento, ideal que tenha mais alguns pregões aqui de correção ou lateralização, mais uns 2 pregões para uma entrada mais interessante com relação ao risco-ganho um pouco melhor para MPLU 3. DTEX 3 também nesse sentido, essa aqui não chegou a reverter, superar um topo anterior, ou não é um ativo que está em tendência de alta de curto prazo, mas como ganhou força aqui nesse movimento de subida, se não vier muito forte para baixo, como alguns ativos terminaram fazendo isso, BRML3 e outros para o Gol 4, vieram até para baixo do gap, CCRO3, ativos que geraram um bom gap de alta, mas devolveram esses gaps aqui no encerramento da semana. Então, se não acelerar muito para baixo, se na realidade desacelerar esse movimento inicial de baixa dela, mais 1 ou 2 pregões, também é um ativo que me interessaria para buscar uma compra de fundo ascendente, a DTEX 3. E para a ponta vendedora? Ponta vendedora, como o mercado já deu uma esticadinha para baixo, se a gente pegar o Ibovespa, se esse aqui é a máxima e ela não supera a máxima, então para mim já tem aqui uns 4 pregões caindo, de correção dessa subida, se esse movimento não vier, na verdade esse movimento, como já aconteceu de maneira geral em diversos ativos, fica difícil fazer venda agora de swing trade em alguns papéis. Até vou falar aqui da CSNA3, que a gente fez uma venda, abriu uma venda aí no pregão de ontem. Então ficaria o que? Restaria um STC3, ou aguarda na maioria dos papéis algum recuo, e se o recuo depois de uma queda um pouco mais forte vier sem superar o topo anterior, apresentando um topo descendente no decorrer da próxima semana, ou seja, mais para o meio da semana em diante, é o que seria interessante para a venda de swing trade. Mas essa aqui ainda daria para arriscar alguma coisa, a STC3 sendo um pouco mais arrojado, a ação montou aqui um pivô de alto, mas trabalha em cima de um nível de resistência extremamente importante. No meu entender, todo esse movimento de baixo já foi corrigido aqui e essa correção não se apresentou tão forte no meu entender, então ela pode iniciar uma nova tendência aqui para baixo, ou seja, desconfigurar essa tendência de alta, que no meu entender não foi muito forte, e começar a montar uma nova tendência para baixo. Então, uma alternativa de venda seria a perda da mínima do pregão de hoje, uma confirmação de um topo duplo ali no gráfico de 60 minutos da STC3. E por último, para a gente fechar a videoanálise, falar da nossa venda, falar de 2 ações na realidade. A RADL3, nós encerramos a compra, dentro do que foi falado já no vídeo chat de ontem, na videoanálise de ontem. Se perdesse a mínima do pregão de hoje, em torno aí de 21,51, encerraria a posição comprada nesse ativo. Então a operação foi encerrada em 21,50, isso proporcionou uma perda de 0,97% para essa compra, e uma redução do capital de 0,16%. E a gente tem uma venda em andamento, a CSNA3, que fechou bem, fechou abaixo do fundo anterior, em 8,41, com queda de 3,33%, uma venda que foi feita aqui em R$ 8,94, já vai dando aí uns 5,85%, mas com esse fechamento, a perda da mínima do pregão de hoje ampliará a chance de chegar no objetivo, ou até mesmo ultrapassar o objetivo estabelecido em 8,31. E se olharmos para o gráfico semanal,
o fechamento dessa semana já é abaixo dos 3 fundos aqui anteriores no gráfico semanal dessa ação. Então, traz uma chance de poder até ganhar uma aceleração para baixo esse papel. O fato é que não sairia mais perdendo dessa posição. Depois de um rompimento de pivô de baixo no gráfico diário, voltar aqui para cima da máxima desse pregão, ou seja, superar 8,72 não seria mais algo bem visto, no meu entender, e sairia dessa posição com lucro, logicamente, não perderia mais, a não ser que abra outro gap de forte alta, como aconteceu na segunda-feira passada. Mas é isso, então, um grande abraço, um excelente final de semana, aproveite seu fim de semana, feliz Dia das Crianças e até a segunda-feira.